Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Começa agora o terceiro capítulo dessa história incrível, Os Milagres do Amor. Que história, que carta-livro, carta/livro, de tão linda que é. Esse terceiro capítulo é extremamente tocante. Olha, prepara o teu coração para as coisas que eu vou contar. Agora, tem um detalhe. Você não pode começar a história a partir daqui, porque nós já estamos no terceiro capítulo. Então procure no nosso canal, você vai procurar Os Milagres do Amor, tem parte 1, parte 2, e aí você vem para essa, na sequência, parte 3, para que tudo ganhe sentido. Ok, pessoa? Mas antes de começar, pessoa, Deus lhe fez pessoa com perfeição absoluta. A tua inteligência, a tua simpatia, o seu intelecto. Quanto privilégio, pessoa! Você pode ser o que você quiser ser. Ora, então seja gentil. Até porque você vai descobrir que, sendo gentil, sua gentileza gerará muitas outras gentilezas. E ao fazer o bem a quem quer que seja, você descobrirá que a pessoa mais feliz dessa história acaba sendo você própria, você mesmo. E se sobrar gentileza, mande aquela ajuda para o nosso canal. Há um ícone criado pelo YouTube chamado de Valeu Demais. O ícone é assim, é um coração e dentro dele um cifrão que simboliza e que significa doação feita por amor. É assim que o norte-americano faz, sabe? Para que o outro cresça. Quando ele confia, quando ele acredita, ele ajuda. Se você confia no nosso canal, se você vê utilidade e aprendizado nas nossas histórias, ajude-nos a expansão. A expansão virá com estúdios, com novas contratações, mas eu dependo única e exclusivamente de você. A nossa pessoa jurídica agradece. Vamos ao terceiro capítulo de Os Milagres do Amor? Começou. Eu então decidi me tornar a própria terapeuta do Adnan. E eu comecei, sabe, a me esmerar nos exercícios terapêuticos, e ele foi aos poucos recuperando parte da massa muscular. E nós dois choramos o dia em que ele se sustentou de pé por 3 minutos. Daí pra frente, foi crescendo esse tempo até que ele conseguia ficar um bom tempo de pé. Mas nada se compara ao dia em que ele, enlaçando o meu pescoço, ele conseguiu dar o primeiro passo. Na sequência ele caiu e eu caí junto de propósito. Nós nos abraçamos e choramos muito. As lágrimas eram de felicidade, porque nós sabíamos que se havia existido um primeiro passo, tinha existido um primeiro passo. Era só uma questão de tempo para que outros passos pudessem ser dados. E veio como um presente de aniversário para mim. Exatamente no dia que eu completei 21 anos, Adnan já conseguia, apoiado, é verdade, mas dar uma sequência de
alguns passos. Comemoramos muito e foi nesse dia que ele notou que eu estava de alianças. Sim, eu estava com uma aliança no meu dedo. É que na noite anterior, na véspera do meu aniversário, o Raul me presenteou com um par de alianças e nós ficamos noivos. O Adnan viu as alianças em meu dedo e ficou parado olhando. Naquelas alturas, ele já sabia tudo sobre mim, que eu tinha namorado, mas o noivado para ele era total surpresa. Ele me perguntou: Malu, como foi? Você não tinha me falado nada? Como foi? Eu falei para ele que tinha sido o meu aniversário e que não houve festa, mas que o Raul me presenteou com as alianças e que nós ficamos noivos. Ele então sugeriu: Malu, escuta, olha, eu devo muito a você. Vamos fazer uma festa de noivado aqui na mansão? Você vai convidar seus parentes, amigos, assim como também, lógico, parentes e amigos do seu noivo. E vamos fazer uma festa aqui, no salão de eventos da mansão. Eu fiquei meio assim em aceitar, embora eu visse que fosse aquele um gesto de carinho dele. Mas eu considerava que uma festa de noivado é ao mesmo tempo tão íntima. Num primeiro momento declinei do convite. Adnan me respeitou, mas ele comentou com a dona Zuleika e o seu Omar, que vieram depois falar comigo. Poxa, me balançou mais ainda. Falei lá em casa e minha mãe adorou a ideia. Aí eu falei com o Raul e eu sabia que ele seria contra. E de fato o foi. Mas numa ida à minha casa, minha mãe conversou com ele e Raul acabou convencido. A nossa festa de noivado foi organizada para acontecer na mansão. E que festa gostosa! Tinha de tudo, uma grande fartura. E eu fiz daqueles meus docinhos árabes, o mamu que além de muito saboroso, são esses bolinhos recheados e eles são super diferentes, porque eles de tão belos, eles enfeitam com a beleza deles. Então eu fiz o mamu por tudo isso, mas especialmente para agradar o senhor Omar e a dona Zuleika. Porque, se eu ainda não falei aqui, eles também eram árabes. Eu pedi que vocês guardassem essa informação para que, neste momento, eu justifique que não foi à toa aquele meu aprendizado com o confeiteiro Jamil, sem que eu soubesse as tramas do meu destino. Eu vinha sendo preparada desde aquele momento. Você vê, não foi à toa que eu aprendi a confeitar os doces árabes. O mamu foi o ponto alto da minha linda festa de noivado. Mas, sinceramente, ficou longe de ser o principal destaque. Na verdade, eu notei toda a festa, a forma, a maneira de como o Adnan olhava para mim. Sempre havia algo forte segredado naqueles olhares. Vez em quando, os nossos olhares se cruzaram e houve um momento em que Raul, o meu noivo, notou a forma de como eu era olhada por ele. Acusou o golpe, o Raul. Eu o conhecia muito bem. Ele continuou, por educação, sorrindo, mas não da forma espontânea de antes. Ele também havia sentido alguma coisa no ar, a qual não me sentia ainda preparada para admitir o que fosse. Bem, o noivado, a festa do noivado se transcorreu dentro da normalidade. E foi assim até o momento de partirmos o bolo, no fechamento da festa. Eu não sei porquê, mas foi algo muito espontâneo em mim. Mas até em agradecimento,
eu acabei oferecendo o primeiro pedaço de bolo pro Adnan. Foi espontâneo isso em mim. Olha, eu quero oferecer o primeiro pedaço de bolo pro grande responsável por essa festa ter acontecido. O primeiro pedaço de bolo vai para você, Adnan. Ele me agradeceu e, sentado em sua cadeira de rodas, ele resolveu dizer aquelas palavras. Muito bem, senhoras e senhores, vocês não imaginam com que felicidade eu estou como convidado nessa festa. Bem, na verdade, o noivo Raul, eu estou tendo a honra de conhecer hoje, no dia de hoje. Mas com a noiva dele eu convivo no meu dia a dia. E eu quero dizer que eu era um homem que eu havia desistido da vida. Aqui há tantas testemunhas que podem confirmar o que eu digo. Eu me isolava no andar superior dessa casa, que de superior só tem um nome físico. Porque, na verdade, eu fiz dele um submundo, onde eu me escondia da vida. E nele, eu rejeitava tudo o que me remetesse à existência. Malu sabe o quanto eu a rejeitei. Eu fui abjeto. O normal seria que ela desistisse, porque todas as demais antes dela o fizeram, desistiram. Mas a mocinha aqui não. Como eu digo quase numa brincadeira, ô mocinha teimosa, que por fora eu declarava não querer mais vê-la entrando pela porta dessa casa, mas que por dentro, não só da casa, mas por dentro de mim, eu torcia para que ela aparecesse, só para eu me sentir um pouco mais vivo. Porque quando ao menos você tem com quem brigar, você se sente vivo. E para minha felicidade, que eu fazia questão de camuflar com as minhas carrancas e os risos que eu tentava esconder com o barulho irritante da minha cadeira de rodas a motor, ela sempre estava de volta. Ela sempre estava de volta. Malu, Malu, tão menina, podia estar aproveitando a sua juventude de tantas outras formas, de tantas outras maneiras, mas por algum motivo ela fazia questão de estar aqui, ao lado de um deficiente rabugento que, preso a uma cadeira de rodas, havia se condenado a ser para sempre o espectro de si mesmo, um fantasma. Até o dia em que ela me deu a principal lição da minha vida, a lição do Manacá da Serra. Lembra, Malu? Lembra? Lógico que lembra. A lição do Manacá da Serra, que sendo árvore de tão sábia, finca suas raízes no profundo da terra, sem espalhá-las pelas laterais, porque assim sendo, não danifica calçadas, ruas, nem os demais passeios e canteiros, e pode levar sua beleza e perfume para o máximo de lugares possíveis. Nesse dia, ela me fez entender que eu não podia danificar o meu redor, o meu derredor, como que se eu quisesse vingar do mundo pelas minhas frustrações. Eu estava muito distante de ter a beleza e o perfume do Manacá, mas eu podia ao menos cumprir a minha missão humana nessa terra, sendo companhia e sentindo a presença dos outros e de outros. E foi nesse dia que eu renasci. E a responsável por isso foi você, Malu. E já não duvido de nada do que você possa fazer. Você é grande. Você é grande enquanto ser humano, enquanto pessoa. E você formará ao lado do seu noivo
uma família linda, unida e grande também, assim como grande é a minha felicidade em poder contribuir pelo menos com um sorriso a mais aqui, nessa festa. Nossa, foi lindo tudo que o Adnan falou. Até porque ele não falou da boca para fora, mas tirando do fundo da alma aquelas palavras. E ao final de tudo, ele foi aplaudido pelos presentes. Foi aplaudido. Mas de mim, o Adnan arrancou foi uma lágrima de emoção. E eu o abracei e lhe dei um afetuoso beijo em sua face, a face que ficou corada com o meu gesto verdadeiro e carinhoso. Depois de terminada a festa de noivado, no momento em que eu fiquei a sós com meu noivo, foi que eu tive a prova do grau de ciúme dele. Ele brigou comigo e considerou que já não estava gostando nada da proximidade minha com a Adnan. Ele achava que para tudo tinha um limite. E pela primeira vez, o Raul falou: Malu, eu para ser sincero, eu gostaria que você deixasse de trabalhar lá. Apesar de eu confiar em você, eu acho que isso pode tomar um rumo não desejado, sabe, Malu? Você tá me entendendo? Eu estava entendendo. E vocês que estão acompanhando a minha história também já entenderam por tudo o que eu escrevi até aqui, que se essa era a opinião dele, eu não entrego os meus pontos facilmente. Especialmente quando eu tenho certeza de que o que eu estou fazendo seja correto. Foi por isso que eu bati o pé. Eu iria manter o meu emprego, que aliás eu amava. E foi até por isso que nós brigamos nesse dia, discutimos. Se foi a primeira briga por aquele motivo, estava muito distante de ser a última. E exatamente por isso, eu evitava qualquer comentário agora sobre o meu trabalho quando próxima de meu noivo eu estivesse. A vida seguiu. Na mansão, a minha ligação com a Adnan se estreitava cada vez mais. E eu me esmerava no aprendizado de novos exercícios de fisioterapia e imediatamente os repassava para ele. Nessa área, o desenvolvimento sempre é muito lento. Você sabe, né? Quem já fez a fisioterapia, sabe que é muito esforço e o desenvolvimento é lento, mas ele é certo, sabe? Eu quero tranquilizar que ele é lento, mas ele é certo. Então é preciso ter muita resiliência, persistência, paciência. Mas eu estava ali para cobrar de Adnan. Por conta dele, ele até teria desistido. Mas como ele mesmo dizia: "Ê, mocinha teimosa que é você, Malu." E eu sou. Ah, que mocinha teimosa que eu sou. Eu sempre fui. Talvez tenha sido por medo do meu futuro com o meu noivo. Presta atenção. Talvez tenha sido por medo do meu futuro com o meu noivo que eu passei a levar outras ideias para o Adnan. Que tal se o Adnan conhecesse alguém? Que tal? Como das outras vezes, a primeira vez que eu abordei esse assunto com ele, ele agiu com rispidez e voltou até a ser grosso. Mas aquela atitude dele já não me ofendia mais. Eu sabia que se tratava de uma autodefesa. Ele tinha tanto pavor do julgamento do outro, o julgamento alheio, o julgamento que ele poderia receber de uma pessoa que pudesse conhecer, que ele preferia evitá-la. Seria o mesmo que recusar uma injeção muito dolorida, mesmo sabendo que ela pudesse ser um remédio contra os seus males. Este exemplo eu acho que é feliz. Mas acontece que, a essas alturas,
havia chegado entre nós a internet e com ela todas as possibilidades que ela abre, especialmente nessa área do conhecimento entre pessoas. Ele, o Adnan, esconjurava a ideia do virtual que eu lhe apresentava agora. Mas eu sabia que tudo o que um computador poderia representar na vida do Adnan era algo muito grande, muito forte. E se ele recusava essas ideias, era justamente por não conhecê-las. Gozado que essa sua resistência foi ainda maior até do que aceitar, por exemplo, fazer a fisioterapia comigo. Isso provava que o grande trauma do acidente não havia sido a sua paraplegia, mas sim o abandono covarde da sua noiva, que assumiu em sequência um namoro com o primo dele, o primo irmão dele, Daniel. Mas eu, com muito jeitinho, eu fui furando esse bloqueio. Até porque eu entendia que com o meu casamento cada vez mais próximo, eu tinha ficado noiva, o casamento se aproximava. Então eu entendia que com o meu casamento cada vez mais próximo, eu não poderia ficar com a Adnan da forma que eu ainda ficava. Eu sabia que a qualquer momento eu teria que escolher entre me casar ou seguir trabalhando como cuidadora do Adnan. Foi por tudo isso que eu coloquei na mãe de todas as redes sociais, o MSN, a solução. Será que o MSN ou a MSN seria de fato a solução? Falei com a dona Zuleika, com o senhor Omar, e eles me autorizaram a comprar um notebook especialmente para esse fim. Respeitando o Adnan, que ainda resistia, eu fui apresentando a novidade para ele aos poucos, até que o fiz descobrir que mesmo dentro do seu quarto e sentado na sua cadeira de rodas, ele poderia se sentir um navegante pelos mares do mundo, surfando nas ondas da internet. Foi assim que ele ganhou gosto pela coisa e mais uma vez me agradeceu. Tinha valido a pena a minha insistência. Foi através do MSN que ele fez amizades. E ele veio empolgado me contar que dentre as amizades feitas, ele tinha conhecido uma mulher. Ele tinha conhecido a Iris. O nome dela era Iris. Era só para eu me sentir feliz, sabe? Mas eu confesso que não foi apenas isso que senti. Eu também, sinceramente, eu também fiquei com um pouco de raiva. Quer dizer, eu também fiquei com um pouco de ciúme. Estranho. Será que estava correto aquele sentimento para mim? A resposta óbvia seria que não. Mas eu havia levado tudo aquilo para o Adnan e de nada eu podia reclamar. Afinal, o que eu pretendia? De certa forma, na compensação do infundado ciúme, havia o outro lado. Adnan, ele passa de novo a ocupar a sua vida com as possibilidades de ser feliz novamente como homem. E eu me senti segura por saber que era um amor à distância e totalmente virtual. Até porque a tal da Iris, ela morava numa cidade distante da nossa, era outro estado, outra capital. Ela era de Vitória do Espírito Santo. E diante de todos esses obstáculos, me parecia que Iris cumpriria o seu papel e ela se tornaria uma motivação na vida do Adnan, mas sabe, totalmente impossível de ser acessada. Era exatamente essa a imagem que eu tinha. A imagem que eu construí da Iris para mim foi essa. Outra coisa, Adnan,
Ele nada me escondia sobre o que conversava com a Íris. E eu sabia que a Íris era uma mulher separada e mãe de um casal de filhos. Não sei explicar bem o porquê, mas a cada detalhe desses eu via cada vez mais difícil que aquilo saísse do mundo virtual para o real, sabe? Era só mesmo virtual, porque real para mim, impossível. Eu só comecei de fato a me assustar quando comecei a notar, a perceber, a verificar a empolgação com a qual o Adnan falava de Íris e que eles tinham começado pela webcam. Webcam? Pela webcam. Eles tinham começado uma espécie de transa virtual. Qual seja, o Adnan não precisava mais dos recursos do canal de filme pornô. Ele agora tinha momentos de intimidade pela webcam com a Íris. Nossa, saber disso não me fez bem. Fiquei incomodada. Eu ainda não sabia ao certo o porquê, mas causou-me mal-estar emocional. Achei a expressão mal-estar emocional. Um dia, eu me peguei colocando defeitos na Íris. Num claro sinal de despeito feminino, eu procurava defeitos no corpo de uma mulher com seus 38 anos e mãe de 2 filhos. Era como se eu quisesse trazê-la para uma disputa comigo, sabe? Mas eu tinha chegado a 22 anos. Era a minha idade, eu tinha 22. E eu não queria admitir, mas a Íris era bem bonita e conservada para a jovem senhora que era, de 38 anos e mãe de um casal de filhos. Até que um dia, o Adnan, ele me faz aquela consulta. Malu, olha, eu vou precisar muito de um conselho seu, minha amiga querida. A Íris... O que tem a Íris? Fala, Adnan. Tenho até medo de tocar nesse assunto, mas a Íris, ela quer muito se encontrar comigo pessoalmente. E eu tô me sentindo terrivelmente inseguro para isso. Você acredita, Malu? Nossa, só por ele ter mencionado o que a Íris pretendia, eu me senti tocada, balançada na hora. Mas tive que me manter firme e respondi. Inseguro? Inseguro por quê, Adnan? Você mentiu alguma coisa para ela sobre a sua condição de cadeirante? Não, Malu, até porque isso seria impossível desde a primeira vez que ela me convenceu a abrir a câmera. Mas você sabe, eu me sinto inseguro diante de tudo o que pode acontecer, que poderá também se resultar em absolutamente nada. Você me entende, né, Malu? Uma coisa é diante da câmera, a outra coisa é pessoalmente. Adnan, escuta, Adnan. Adnan, viver é isso. Viver é correr risco. Impossível buscar a felicidade sem trilhar por esse caminho onde sabemos existir curvas, pedras, precipícios, chuva, sol, tem sombra também. Adnan, você pilota muito bem sua cadeira de rodas e saberá se desviar de cada obstáculo. Mas esse caminho, esse trajeto, essa estrada, ninguém poderá passar por você. Tem que ser você mesmo. Puxa, é incrível, Malu, como eu gosto de falar com você. Você tem a capacidade de encontrar
as palavras certas para me encorajar. Você tem razão. Chegou a hora de eu enfrentar essa estrada. Mas eu tenho mais uma pergunta fundamental para lhe fazer. Ué, pode perguntar, Dina. O que mais você quer saber, meu amigo inseguro? Você acha, Malu, você acha que ela deve vir de Vitória para cá, vir aqui ao meu encontro? Ou você acha que eu devo ir ao encontro dela em Vitória? Nossa, de novo. Nessa hora eu me vi sem resposta, porque, para ser honesta, eu jamais pensava que aquele relacionamento fosse chegar a esse ponto. Eu jamais pensava que aquele relacionamento fosse chegar a esse ponto e, portanto, eu me senti perdida. E talvez com a intenção de dificultar tudo, porque eu estava bem ciente do grau de obstáculos que haveria naquela minha sugestão, eu mandei exatamente essa, porque eu sabia que era o mais difícil. Não, Adina. Não, Adina, não é correto ela vir aqui ao teu encontro. Não se esqueça que você é o homem dessa relação, Adina. Seu cavalheirismo tem que imperar. Será o primeiro encontro. E ela não pode vir aqui primeiro. Mas você sim é que tem que ir primeiro lá. Mas Malu, você sabe das minhas limitações? Eu ainda estou preso a uma cadeira de rodas? Não, deixe-me corrigi-lo agora, Dinan. Você não está preso a uma cadeira de rodas. Você ainda a usa como meio de transporte. E meio de transporte é justamente para essas coisas. Você deve ir à Vitória, apesar da cadeira de rodas. Mas uma coisa, eu gostaria que vocês que estão ouvindo a minha história, por favor, que vocês registrassem algo. Eu gostei muito quando ele falou que ainda, ele usou essa expressão, entre aspas, ainda estava preso a uma cadeira de rodas. Eu achei que havia nessa colocação já um grande progresso, uma esperança, uma mensagem de esperança. Mas a conversa terminaria de uma outra forma. Disse-me a Dinan: Malu, como sempre, eu acho que você tem razão. No fundo, você tem razão. De novo, embora inseguro, é exatamente isso que você acabou de falar que eu também penso, sabia? Eu também penso, assim. Eu acho que eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá, Vitória. Só que, se eu penso assim, pelo menos essa, que será a primeira vez, eu não gostaria de ir sozinho. Eu gostaria que você viesse comigo. Você vem comigo? Deixa-me primeiro explicar aqui o que eu senti. Nesse momento, me senti muito feliz. Quase que eu dei uma risada de satisfação pelo que eu acabava de escutar. Mas segurei o que eu senti e falei para ele: Mas, Adnan, não tem cabimento você ir ao primeiro encontro com uma mulher com quem você está começando um relacionamento e levando consigo uma outra mulher. Não, Malu, peraí. Agora você me parece totalmente equivocada. Você é sim uma mulher, aliás, você é uma linda mulher. Mas para mim, é como se você fosse assexuada. Entende? Você é minha cuidadora e da qual eu não posso abrir mão nessa viagem. Nossa, eu não sei porquê, mas eu tive vontade de dizer para ele: sua cuidadora uma ova, assexuada uma ova. Mas de novo tive que segurar. Afinal, não era exatamente isso que eu era? Poderia eu ter tentado outros argumentos. Eles cabiam.
Mas não era exatamente essa a minha intenção. Então, eu respondi o que no fundo eu tinha mesmo vontade de responder. A minha vontade era de dizer exatamente o que eu disse. Adnan, pois prepare a viagem, que eu lhe faço companhia sim. Ao que ele respondeu com um sorriso e um gesto de braços abertos como agradecimento. Mas quando eu comuniquei sobre a viagem que eu faria com o Adnan à Vitória, foi um Deus nos acuda para o Raul, o meu noivo. Ele achava o fim do mundo, que isso ultrapassava em tudo e muito a minha função. Ele não admitia que a sua futura mulher fosse transformada em babá de marmanjo, expressão usada por ele. A minha futura mulher não pode ser transformada numa babá de marmanjo, eu não vou suportar isso. Eu não tenho sangue de barata. Mas vocês já sabem que se ele não tinha sangue de barata, muito menos eu, e o quanto sou teimosa, e ainda que colocasse em risco a minha relação com Raul, eu faria cumprir a minha palavra no combinado com Adnan. No dia seguinte, lá na casa do Adnan, na mansão, ele me fez consulta sobre as datas para a compra das passagens e assim que eu confirmei a minha disponibilidade, ele efetuou as compras das passagens e fez uma reserva num hotel chamado Sheraton Vitória Hotel. Nesse tocante, me chamou a atenção, porque até então eu tinha comigo a impressão de que nós iríamos ficar hospedados na casa da Iris. Mas o Adnan argumentou que o hotel, o Sheraton, seria uma garantia. Vai que as coisas não corressem exatamente como imaginadas. E até porque ele disse que estava pensando também no meu conforto, também dependendo do que pudesse acontecer, eu poderia ficar no hotel e ele na casa da Iris. Confesso que com essa hipótese eu gostei menos, ou dessa hipótese eu gostei menos. E até argumentei: ora, se eu sou a sua cuidadora, Adnan, eu não posso me ausentar dos lugares onde você estiver. Nesse momento ele riu, porque ele sentiu que eu estava enciumada do amigo. Do amigo? Do amigo. Raul, o meu noivo, bravo comigo, nem foi se despedir de mim na sexta-feira em que eu e Adnan tomamos o avião rumo à Vitória. A bordo, eu era toda expectativa. Imagine como ele, Adnan, estava. Vez em quando, eu olhava para ele e o via estalando os dedos num sinal claro de nervosismo. Eu também estava nervosa e sabia que aquilo tudo, no fundo, havia sido arranjado por mim. Mas o avião é rápido e ouvimos a voz do comandante preparando a sua tripulação para o pouso. Atenção, tripulação, preparar para o pouso. Quando eu senti as rodas do jato tocarem o chão de Vitória, passou pela minha cabeça um filme imaginado. O que seria de Adnan daquele momento para frente? Ele estava indo ao encontro de uma mulher que ele veria pessoalmente pela primeira vez. Tal qual o combinado, ela estaria nos aguardando no aeroporto. Na verdade, eu me sentia insegura agora. Eu tinha medo do que pudesse resultar daquele encontro para diante. Tudo, a partir daquele momento, poderia se tornar muito mais sério. Porém, era tarde demais para evitar qualquer coisa agora. O avião já havia perdido a velocidade do pouso e taxiava em busca do seu lugar para o desembarque. Enquanto isso, eu já ouvia burburinhos do pessoal que relaxava pelo fim da viagem e a voz do comandante imperava ao dizer: senhoras e senhores passageiros, dentro de instantes
vocês estarão no aeroporto VIX. Esse é o código IATA do aeroporto de Vitória, o aeroporto Eurico de Aguiar Salles. O terminal está situado em região limítrofe com o município de Serra, na parte continental do município de Vitória, no estado do Espírito Santo. A temperatura local é de 33 graus Celsius. Desejamos aos senhores uma ótima estadia em Vitória. Parecia que o comandante se dirigia à minha pessoa, tanto que eu agradeci. Devido à deficiência do Adnan. Ao invés do privilégio, o desembarque nosso foi o último. E eu digo assim, eu discordo disso. Eu achava que o privilégio de quem é deficiente deveria ser o primeiro a desembarcar. Mas pelo menos desta vez nós fomos os últimos a desembarcar. Mas foi até melhor assim. Deu mais tempo para nos acalmarmos os nossos nervos. E eu parecia ainda mais nervosa do que o próprio Adnan. Quando eu segurei na alça da cadeira de rodas que ainda mantinha o motor dela desligado, eu senti que meu corpo inteiro tremia. Agora sim, rumávamos pelo corredor do aeroporto de Vitória. E como mulher é melhor fisionomista do que o homem, eu fui, em verdade, a primeira a reconhecer a Iris. Ah, Iris. Lá está ela. Aquela é a Iris. E ela se fazia acompanhar por duas crianças lindas, seus filhos Gustavo e Larissa. Vi que tanto ela quanto as crianças sorriam simpaticamente. E nessa hora, exatamente nessa hora, eu temi perder em definitivo o Adnan. Mas como assim perder? Eu não estou entendendo, Malu. Tudo que você sempre desejou e até trabalhou para isso, não era exatamente a felicidade dele? Não estou conseguindo te entender. Como agora você, Malu, temia que ele descobrisse a verdadeira felicidade que só o amor é capaz de proporcionar? Como assim, Malu? Não consegui te entender. Nem eu. Nem eu me entendi. Mas quando eu vi a simpatia da Iris e sua beleza, com a alegria das suas crianças na recepção ao Adnan, eu temi que pudesse perdê-lo para uma família já pronta. O que resultou disso tudo, você acompanha no próximo capítulo da minha história. Imperdível. Você está gostando da história? Tá? Então curta, manda o teu joinha para cá. Aproveita e, por favor, se inscreva aqui no canal do Paulinho Boa Pessoa. E se lhe sobrou gentileza, envie-nos um valeu demais. Essa tua ajuda é muito importante. Não perca, hein? Próximo capítulo de Os Milagres do Amor.